Então, pessoal, boa noite. Vamos iniciando aqui nossa aula de medula, tá? Primeiro segmento aí do sistema nervoso central que a gente vai começar a discutir. Só relembrando, tiver dúvida, levanta a mão, pede a vez que a gente segue, tá? O Pedro está como secretário. Ou pode escrever no chat também que o Pedro me transcreve aqui, me avisa quando tiver alguma dúvida, tá? Fiquem à vontade para interromper a qualquer momento aí da aula, para a gente tentar render aqui o máximo conteúdo, beleza? Como eu estava falando, hoje a gente vai discutir basicamente sobre medula espinhal, né? E aí, dentro daquilo que a gente já havia discutido no início da disciplina, a gente vai sempre tentando fazer as correlações clínicas dentro das discussões, tá? Então, seria realmente a neurofisiologia, a neurociências, ok? Então, vamos lá. Temos aí uma imagem representando a medula espinhal, né, onde nós temos as características de superfície. E uma das primeiras características notáveis aí da medula é justamente que ela é o único segmento do sistema nervoso central que é segmentado, né? Então, ela é dividida em partes, e essas partes aí são notoriamente observadas pela presença das raízes nervosas espinhais, como a gente consegue observar na imagem, que totalizam aí um total de 31 pares de nervos espinhais que vão aí da região cervical até a região sacral, né? Então, são 8 segmentos cervicais, 12 torácicos, 5 lombares e um segmento nervoso sacral, né? Se for somar aí, vai dar os 31 pares de nervos espinhais. Essa região do segmento da medula espinhal, ela é definida basicamente como a região da medula que é ocupada pelas raízes nervosas de um único par de nervo espinhal. Então, observem que ao longo de toda a medula, nós temos vários filamentos nervosos, né, sejam de raiz ventral ou sejam de raiz dorsal, que coalescem para formar, por fim, uma região que a gente chama de raiz nervosa, tá? Observe ainda que nós temos aí em cada segmento 4 raízes, né? 2 dorsais e 2 ventrais, e aí mais uma subdivisão, né? Que nós observamos aí na medula. Nós temos aí bem definido uma região dorsal e uma região ventral, e aí a gente lembra aí que a região dorsal é a região responsável basicamente pelas questões de sensibilidade, enquanto que a região ventral ela é responsável basicamente pelas questões motoras, né, de motricidade. Então, como a gente vai ver dentro das divisões de tratos, de núcleos, né, de lâminas de Hexed, que a gente vai discutir mais à frente, a região posterior ela está mais associada a vias aferentes, né, que vão pegar informações do sistema nervoso periférico e vão enviar essas informações para o sistema nervoso central. Enquanto que as vias aí na região anterior estão mais associadas às questões motoras, né, eferentes, ou seja, vão trazer os comandos, as informações, as correções necessárias à realização do movimento, vindo aí do sistema nervoso central e levando esses comandos para a periferia. Observem que tanto a raiz anterior quanto posterior, eles coalescem, né, em um ramo único, tá? Então, nós temos aí os ramos ventrais dos nervos espinhais, que a gente pode observar na figura. E observem também, mais especificamente, que lá na região do ramo dorsal, ou seja, na parte sensitiva, nós possuímos um gânglio espinhal, tá? Esse gânglio espinhal, ele só é observado na repartição sensitiva, tá? Ou seja, apenas na região dorsal. Nós não temos gânglio, tá? Não temos gânglio na raiz ventral, tá? O gânglio ele é apenas sensitivo. Como vocês vão ver lá na aula de sistema nervoso autônomo, esse gânglio aqui ventral, desculpa, esse gânglio dorsal, ele é comum também para todas as fibras que fazem parte do sistema nervoso
autônomo, né? Mais especificamente o sistema nervoso autônomo simpático, que tem subdivisão tóraco-lombar, ok? A gente já consegue observar também aqui que a medula, ela possui uma conformação que vai diferir de outras regiões do sistema nervoso central, como a gente vai ver, partindo do princípio de que na medula, a substância cinzenta ela está conformada no centro e é circundada por uma outra região que é chamada de substância branca. A gente lembra que a gente até discutiu brevemente na primeira aula, nas primeiras aulas, que a região chamada de substância cinzenta, ela é uma região que é formada predominantemente por corpos neuronais, né? Enquanto que a região de substância branca ela é formada predominantemente por axônios, né? Desses neurônios aí que são originados seja na medula ou seja em outros segmentos. Então, a medula, ela é, acima de tudo, um sistema de integração. Tá? Integração entre o quê? Integração entre os segmentos superiores do sistema nervoso central e a periferia, seja do ponto de vista de comando da motricidade, ou seja do ponto de vista de realização, correção das atividades motoras. Tá? Então, os nervos espinhais, eles bifurcam-se em raiz ventral e raiz dorsal, né? Como a gente já observou aí na imagem. Beleza? Então, aqui é a medula com as raízes removidas, tá? Então, desculpa, com as membranas removidas. A gente vai ver, né, que todo o sistema nervoso central é revertido aí por 3 camadas básicas de tecido, que a gente vai falar mais adiante. Então, toda aquela parte de subdivisão e segmentação da medula, ela culmina aqui com algumas características básicas de superfície, né, que a gente, inclusive, utiliza dentro do nosso exame clínico básico aí, fisioterapêutico. Né? Então, nós temos a divisão aí entre dermátomos e miótomos. Então, regiões específicas, segmentos específicos da medula, raízes nervosas específicas que saem da medula e inervam regiões específicas, né? Tanto no sentido da sensação, né? Quanto no sentido da motricidade. Tá? Então, a gente observa bem aí as subdivisões aí da região cervical, abrangendo a região de cervical e de membros superiores, né? Os membros superiores, a gente já tem também parte de segmentos de raízes espinhais torácicas, tá? A região lombar, a gente consegue ver pela imagem que ela é a principal responsável por inervação da questão de sensibilidade e também motricidade, como nós veremos da região de membros inferiores, e os nervos sacrais, né, a região sacral, ela é mais responsável aí pela questão da região posterior dos membros inferiores e a região pudenda, né, tanto de genitália quanto região anal e de parte dos pés. Então a gente vai ver que a medula ela possui uma certa característica de somatotropismo, né? O que é isso? Ela modifica a sua constituição, a sua densidade neuronal em determinadas regiões, a depender do segmento, se cervical, se torácico, se lombar ou se sacral. Então, os dermátomos, que são esses que a gente está observando na imagem, né, nessas duas imagens, eles são as regiões de inervação sensitiva, tá? Então, quando a gente faz aquele teste de sensibilidade superficial, né, seja com agulha, seja com pincel, seja com um cubo de gelo, ou seja com uma placa quente, né, ou algo que esquente para ver sensibilidade térmica, a gente está testando especificamente o funcionamento dessas raízes nervosas. Né? O trato, a região específica que, que isso ativa e que a gente testa, a gente vai discutir mais adiante. Então, os dermátomos, eles são a área da pele ocupada por fibras somatosensoriais, né, via raízes dorsais de um segmento da medula espinhal, né, que é o que a gente tem discutido até então. Então, observem que na região do tronco, a gente vê faixas contínuas, né? T1, T2, T3, T4, tanto na região anterior
quanto na região posterior, tá? Já nos membros superiores e nos membros inferiores, a gente não consegue observar essa mesma organização. A gente vê mais uma segmentação. Isso faz parte aqui do processo de maturação do embrião, né? Isso acontece por conta disso, de que há um processo de rotacionamento dos membros superiores e dos membros inferiores já nas fases intermediárias de desenvolvimento do feto, tá? Por isso, os dermátomos eles começam a se apresentar nessa conformação que nós estamos observando em membros superiores e em membros inferiores. Já os miótomos, eles não seguem aquela mesma sequência que nós falamos anteriormente, né? Por quê? Porque uma região de miótomo, que é a raiz nervosa que inerva, né, um grupo muscular ou um grupo de fibras musculares, ele recebe, na verdade, axônios de várias regiões do córtex cerebral. Então, ele pode inervar, na verdade, mais de um músculo, né? Ou um músculo pode ser inervado por mais de um miótomo, como a gente está observando, por exemplo, aí no diafragma, né? Então, o diafragma é o músculo responsável pelo processo de respiração, mais especificamente aí, principalmente o processo de inspiração, né, que é o ativo. Nós temos aí as raízes C3, C4 e C5. Então, nós temos 3 raízes para formar aí o miótomo responsável pela inervação do diafragma. Já o deltoide, né, responsável principalmente aí, no caso do deltoide de fibras médias, ele é inervado aí pelo miótomo, pela raiz C5. O bíceps, C5 também. Então, observem, ó, o mesmo miótomo inerva tanto deltoide quanto bíceps. O bráquio radial, nós já temos o segmento cervical aí C6, né? Responsável pela flexão do braço. Tríceps, o segmento C7. Quadríceps femoral, L3, L4. Extensor longo do hálux, né? L5. E o gastrocnêmio aí já segmento S1. Então, o conhecimento prévio, tanto desses dermátomos quanto desses miótomos, eles facilitam dentro do processo de investigação clínica, porque eles me permitem fazer diagnóstico, ou pelo menos traçar as minhas primeiras possibilidades clínicas, né, as minhas primeiras hipóteses diagnósticas, com testes simples. Então, por exemplo, se eu pego um paciente que chega no meu consultório e peço para ele ficar na ponta do pé, né, naturalmente, eu estou testando aí o segmento S1, né, que aí eu estou testando gastrocnêmio e estou vendo como é que está a perviedade desse nervo, se ele está íntegro, se ele não está, está tendo algum tipo de comprometimento nervoso daquela região. Da mesma forma, se eu peço para o paciente ficar apoiado no calcanhar, eu já não estou mais testando S1, já estou testando S2 e S3, tá? Então, já estou testando o grupo muscular diferente e aí eu tenho como já ir traçando as minhas possibilidades de diagnóstico para aquele paciente, tá? Então, são informações importantes que a gente tem que levar em consideração dentro das questões clínicas da evolução e acompanhamento do paciente. Então, nós temos aí a medula espinhal, né? Aí, mais especificamente, é um segmento mais cranial, né? Um segmento cervical. Observem aí a estrutura geral e de cara, né? Se a gente for observar o que está apontando aí em 2, nós temos a medula apresentando a sua conformação básica, que é uma conformação de cone achatado, né? Observe que é como se eu tivesse um cilindro e eu achatasse esse cilindro no sentido anterior, tá? Então, essa aí é a conformação geral da medula que vai se apresentar em toda a sua extensão. Claro que o volume da medula ele vai variar, né, dependendo da região aí que a gente estiver observando dentro da sua segmentação. Então, ela é um cone achatado anteriormente, como a gente tinha falado, que se estende desde o forame magno até mais ou menos o nível medular de L1 e L2. Oxe, professor, quer dizer que a medula ela não vai até o final dos segmentos sacrais? Não. Tá? O que a gente tem é uma modificação do tamanho da medula em si, conforme o desenvolvimento, né, no sentido de crescimento do indivíduo. Então, na vida intrauterina,
a medula ela ocupa todo o espaço disponível lá pelo canal medular da coluna. Então, ela está ocupando todo o espaço. À medida que a gente cresce, a medula ela cresce num ritmo menor e o indivíduo adulto, a medula ela vai apenas até o segmento mais ou menos de L1 e L2, tá? Uma transição. A partir de L2, o que nós temos é um espaço, muitas vezes chamado aí de fundo de saco, né? Ou também chamado de... Agora me fugiu o nomezinho, mas eu vou lembrar daqui a pouco, tá? Mas que fica responsável basicamente por fazer armazenamento do LCR, né, o líquido cefalorraquidiano, além do que nós temos as raízes nervosas que emergem, né, para a região tanto do nível lombar quanto do nível sacral, que formam o que nós chamamos de cauda equina, né, que a gente vai ver mais na frente. Então, observem aí na imagem, nós temos aí em a primeira camada de revestimento, que está firmemente aderida à parede óssea das vértebras, que é a chamada dura mater. Tá? No centro, nós temos em 2 a medula cervical. A gente consegue observar aí também, em 4, a passagem da artéria vertebral, né, que faz parte aí do sistema de circulação, de fornecimento de sangue aí para parte das estruturas presentes no crânio. Nós temos aí em 6 o ligamento denticulado, que faz parte aí da fixação e da orientação e organização aí da coluna vertebral como um todo, tá? E nós temos aí o chamado espaço subaracnoide, né? A gente vai falar desse espaço com mais detalhes um pouco mais na frente. Então, a gente observa aqui agora a medula, numa vista agora anterior, tá? E aí, bem no centro dela, onde nós temos aí apontado 4, a gente consegue observar a artéria espinhal anterior, tá? Lá em 1 e 2, a gente consegue ver tanto os filamentos nervosos quanto o nervo. Observem que isso aqui é uma figura real, tá? É realmente uma medula, não é esquema. Essa capa esbranquiçada que nós observamos é a camada de dura mater, tá? Que foi retirada e que foi desfixada do tecido ósseo. Em 6 aqui, a gente consegue observar a fissura mediana anterior. A gente vai ver com mais detalhes mais na frente. Característica básica, tá? Ligamento denticulado a gente consegue observar também em 5. Observem que na região cervical nós possuímos uma região chamada de intumescência cervical. O que é isso? Em toda a coluna vertebral, em toda a medula espinhal, nós temos 2 regiões de intumescência, a intumescência cervical e a intumescência lombar. Vocês lembram que a gente discutiu agora há pouco, que eu havia comentado, que a gente possui uma espécie de somatotropismo na organização da medula, tá? E esse somatotropismo, ele se externa, né, se apresenta de forma mais característica justamente quando a gente observa essas 2 regiões de intumescência. O que é intumescência? Uma região onde o volume ele é maior, é como se fosse um inchaço, né? Está entumecido, está com o volume aumentado. E essa intumescência ela se dá justamente porque tanto a região cervical quanto a região lombar são as regiões responsáveis por emitir as raízes nervosas que fazem a inervação dos membros superior e membro inferior. Né? A região torácica inerva basicamente nervos ou músculos da parede abdominal e da parede torácica. A região sacral inerva basicamente músculos menores aí que estão associados em sua maioria a controle fecal, controle urinário, são músculos menores que não requerem tanta motricidade, né? E tanto controle, tanto ajuste fino para essa movimentação. Diferentemente, por exemplo,
dos movimentos ou das regiões responsáveis para realizar o movimento das nossas mãos, das nossas pernas, para que nós nos locomovamos e consigamos manipular objetos dentro das nossas atividades de vida diária, atividade de vida laboral, atividade de lazer e etc. Tá? Então, onde nós temos essas regiões responsáveis por fazer a inervação dessas estruturas, nós temos, consequentemente, uma maior quantidade de corpos neuronais, maior quantidade de filamentos nervosos para que o ajuste fino dessa motricidade ele seja realizado. Então, nessas regiões em específico, nós temos as regiões de intumescência cervical e intumescência, no caso, a lombar, que é a outra que nós temos presente. Aqui mais uma visão. Agora a gente tem a medula, ela um pouco mais abaixo. Naquela anterior, ela estava mais próxima da região cervical. Aqui nós temos ela mais próxima da região lombar, né, já indo para a transição sacral. A gente consegue observar em uma artéria espinhal anterior, né, da mesma forma que a gente viu, a continuidade. É uma artéria que se estende por toda a extensão da medula. Tá? A gente consegue observar também a fissura mediana anterior, né, bem no centro da medula, na parte anterior. A gente consegue observar filamento radicular, também a gente consegue observar raiz anterior e posterior, como a gente viu na imagem anterior. Tá? A dura mater também está aí representada, né, essa camada esbranquiçada. E aqui a gente consegue observar um gânglio da raiz dorsal. Tá? Observem aí o gângliozinho bem delimitado em 8. Né? Lembrando que o gânglio a gente só tem na raiz dorsal, parte sensitiva e parte autonômica. E, por fim, aí na região terminal da medula, né, nós temos a formação, já que o cone medular ele não se estende até o final, até o fim da região da coluna sacral, ele finaliza, e nessa finalização nós temos a formação de um filamento, chamado de filamento terminal. Esse filamento terminal aqui, ele é formado principalmente pelas camadas de pia mater, tá? Ela vai se unindo, vai afunilando, e aí ela termina se inserindo no ligamento coxígeo, tá? É o final aí do filamento terminal. E essa região toda que a gente está observando, né, cheio de nervos, cheio de raízes nervosas, sem o cone medular, é chamado de cauda equina, né? Recebe esse nome justamente porque parece a cauda de um cavalo, né? Observem a quantidade de filamentos. Então, todos os filamentos que emergem acima de L1 e L2, mas que correspondem a segmentos de raiz abaixo desses valores, né, de L1 e L2, eles se projetam até a região correspondente. E justamente por isso, o segmento nervoso, ele nem sempre ele corresponde ao segmento medular, tá? Como a gente vai discutir mais na frente. Então, a gente tem uma regrinha matemática, como a gente vai ver, para indivíduos adultos, que varia aí para a região cervical, região torácica, região lombar e região sacral, tá? Mas isso a gente vai discutir só no final da aula. Então, observem aqui, agora a gente tem um corte transversal da medula. Nesse corte transversal, a gente consegue, vamos primeiro nos situar, tá? Onde é que está a região anterior? Tá aqui onde está o 1. Né? Então, a gente tem a fissura mediana anterior, lá na frente, 1. Do lado do 1, nós temos um sulco anterolateral e deveria ter aqui também outro sulco anterolateral do lado direito da tela, tá? Então, são 2 sulcos anterolaterais, ok? Além do sulco anterolateral, nós temos em 3 aí representado, nós temos o sulco intermédio anterior, tá? Sulco intermédio anterior. Em 4, aqui posteriormente, nós temos o sulco posterolateral e no centro, aí, em 5, nós temos o sulco mediano posterior. Tá? Além disso, a gente consegue observar aqui a divisão da medula em substância branca e substância cinzenta. Observem que a substância cinzenta presente no centro da medula forma o que nós chamamos de H medular. Tá? No H medular.
Esse H medular, ele é dividido aí, basicamente, em região do corno anterior, né? Corno anterior, região do corno posterior e insete aí a região do corno lateral, tá? Essa região do corno lateral, ele é somatotrópico também, ok? Então, por que ele é somatotrópico? A região do corno lateral da medula, ele é formado predominantemente pelos neurônios, pelos corpos neuronais dos neurônios do sistema nervoso autônomo simpático, tá? Então, eles estão presentes nessa região aqui, essa dilatação do corno lateral está presente basicamente na coluna tóraco-lombar, tá? Até mais ou menos aí meados de L1, L2, ok? O outro segmento somatotrópico que nós temos é o corno posterior, que é a região responsável ou rica em neurônios responsáveis pelo controle de motricidade, tá? Neurônio motor inferior. Então, se é uma região cervical, uma região lombar, essa região aqui do corno posterior, ela vai estar mais avantajada, né, em comparação, por exemplo, a um segmento torácico ou a um segmento correspondente aí à região sacral. Então, observem aí, ó, a medula espinhal consiste basicamente no núcleo central de substância cinzenta, cercada por uma substância branca, como a gente já havia discutido, tá? No centro, nós temos uma região chamada de canal central da medula. Esse canal aí não tem função basicamente nenhuma, tá? Tanto que tem regiões da medula que ele só consegue ser observado através de microscopia, né? De tão estreito, de tão tênue essa região, ok? Então, nós temos substância cinzenta, substância branca, as raízes a gente já discutiu, tá? E aqui nós temos aqui as divisões da região dos cornos, né? Do H medular. Nós temos os cornos dorsais, e como a gente vai ver mais à frente, é onde estão formados, onde se formam as chamadas lâminas de Rexed, tá? Nós temos a região central, que é chamada de comissura cinzenta, e nós temos os cornos posteriores, tá? Traçando uma linha, saindo aqui do corno anterior, né, e o que passa para o lado é o que nós chamamos de corno lateral, tá? Então, as regiões de substância branca, elas também são subdivididas, né? Como a substância cinzenta é subdividida lá em cornos, a região de substância branca ela é dividida em funículos, tá? Então, nós temos os chamados funículo dorsal, funículo ventral, funículo lateral, tá? Então, o funículo dorsal, ele é uma região, né? Aí, rica predominantemente em feixes nervosos que têm função sensitiva, tá? Sensitiva. O funículo ventral são regiões responsáveis principalmente pelas questões de controle motor, enquanto que os funículos laterais são as regiões responsáveis principalmente pelas questões de sensação e de eu posso dizer, de sintonia fina do movimento, tá? Então, é por onde a maioria dos núcleos que vem, por exemplo, do cerebelo, do tálamo, tá? Vão passar aí para fazer as inferências e fazer as interconexões para correção de movimento e para arcos reflexos, etc. Tá? Então, observem que a região aí do funículo dorsal, ele é dividido aí em fascículo grácil e fascículo cuneiforme, tá? E nós temos aí um fascículo interfascicular, né? Menorzinho, está localizado aí, também na região ventral, e o fascículo próprio anterior, também localizado na região ventral. No funículo lateral, nós temos o trato córtico-espinhal lateral, né? Tem dos dois lados, direito e esquerdo. Nós temos o trato rubro-espinhal e o trato retículo-espinhal medular. A função desses tratos a gente vai discutir mais na frente aqui na aula, tá?
Observem que nós temos, além dos funículos, nós temos uma região chamada de comissuras, né? E aí nós temos a comissura branca e nós temos a comissura cinzenta. Comissura, vocês devem lembrar que são regiões onde nós temos a transição, né? A mudança de orientação. Então, o neurônio, um feixe nervoso, ele está do lado direito e ele vai fazer a transição para o lado esquerdo, tá? Então, aqui na medula, nós temos duas regiões, de comissura branca e de comissura cinzenta. Deixa eu só... Um minutinho. Estão conseguindo ver o mouse? Sim. Sim, Vocês professor. conseguem ver o apontador? Conseguimos. Pronto, beleza. Então, a região de comissura branca, essa região que eu estou apontando aqui, ó, que fica aqui entre o canal central da medula e entre a comissura anterior da medula, tá? E a comissura cinzenta, ela fica logo aqui atrás, logo atrás da comissura branca. Então, a gente vai ver que alguns tratos aí que a gente vai discutir, tá? Eles fazem justamente a transição e a mudança justamente nessas regiões de comissura branca e de comissura cinzenta. Então, observem que, se a gente pegar cortes transversais da medula em diferentes regiões, seja na região cervical, torácica, lombar ou sacral, a gente vai observar diferentes conformações, tá? Então, na região cervical, observem que a região sensitiva ela é um pouco menos estreita, é um pouco mais estreita, tá? Enquanto que na região lombar e na região torácica, essa região anterior ela é um pouco mais avantajada, tá? Mas o ponto principal aqui que nós vamos observar é justamente a questão do somatotropismo, tá? A gente tem essa tabela aqui que traz essas diferenciações entre a conformação da medula a depender do segmento, tá? Então, na região cervical, ela é oval, né, que tem o maior diâmetro transversal. Na região torácica, é oval e circular. Na região lombar, é quase circular. E na região sacral, circular e quadrilateral. Tá? Mas o que é que a gente vai observar aqui? Cadê? O que é que eu queria mostrar? Tá aqui. Na coluna cinzenta posterior, tá? Observe que na região cervical, relativamente estreita, mas se estende posteriormente à distância, tá? Tem alguém querendo entrar? Pronto. Na torácica, essa coluna cinzenta posterior ela é bem estreita. Na lombar, ela é maciça, né? Bem volumosa. Na região sacral, também ela é bem maciça. Com relação à substância branca, nós temos aí ela abundante na região cervical, em menor quantidade na região torácica, tá? Na região lombar, essa quantidade aí era discretamente menor na região torácica e na região sacral ela é bastante escassa, né? Então a gente quase não tem substância branca aí na região medular, né? Lembrando que é na questão que a gente está levando em consideração aqui o segmento medular, tá? O sulco intermédio dorsal, está presente em toda a extensão da cervical. Na torácica, ela está presente nos 6 primeiros segmentos. Na lombar, está ausente. E na sacral também ela está ausente. A coluna cinzenta lateral, observe que ela está ausente na cervical, tá? Mas está bem demarcada aí na torácica, tá? E está bem demarcada também aí em L3, na região lombar. Então, observem que as regiões aí medulares, o segmento, ele vai trazer uma distinção aí importante com relação à composição da medula. Então, se a gente for levar em consideração o volume total de substância cinzenta, na cervical e na lombar, a gente tem mais, né? Por que a gente tem mais? A gente tem mais porque são regiões responsáveis por
controle motor. Então, a gente tem um aporte maior de corpos neuronais aí nessa região, os neurônios motores inferiores. Já na região torácica, a gente tem uma quantidade aí bem menor, porque praticamente não há necessidade de controle motor de ajuste fino aí na região da musculatura torácica. Então, a medula espinhal, como a gente já tinha comentado, ela é revestida por 3 camadas de tecido membranoso. São elas, né, a dura mater, a pia mater e a aracnoide, sendo a dura mater a mais externa, né, em contato com a parede óssea, no caso do canal medular. A pia mater é a mais interna, que está intrinsecamente aderida ao tecido medular, ao tecido nervoso, e a aracnoide, que está aderida à dura mater, a camada intermediária, e que cria um sulco ou um espaço, né, entre a pia mater e a aracnoide, né, esse espaço aí chamado de espaço subaracnoide. Aqui na região da coluna, da coluna vertebral e da medula, nós temos um espaço extra que é chamado de espaço epidural. Tá? O que é esse espaço epidural? Esse espaço epidural, ele é o espaço que se forma entre a dura mater e o periósteo presente lá na parede do canal medular, né, no caso das vértebras. Quando a gente vai observar, por exemplo, o crânio é uma parte interna, ele não possui essa camada interna de periósteo. Então, a meninge, a dura mater, ela se liga diretamente à região do osso esponjoso, né? Não tem nenhum tipo de inervação ou irrigação no tecido ósseo na parte intracraniana, só existe na parte externa. Então, aí nós temos uma diferenciação, que é esse espaço epidural. Aqui é basicamente uma observação, não tem muita serventia clínica isso. Tá? O que tem serventia clínica realmente é o que nós chamamos de espaço subaracnoide, né? Que está rico e é preenchido aí pelo líquido cefalorraquidiano e que é utilizado, por exemplo, para fazer as anestesias, né? Sejam elas segmentares ou anestesias gerais. Então, a dura mater, a gente consegue observar ele na imagem, tá? Observem a película, como eu falei, ela está aderida ao periósteo das vértebras, né? A gente consegue observar também nessa imagem aí, ó, a eminência da raiz nervosa. Lembrando que essa eminência de raiz nervosa, ela vai sair justamente lá no espaço, no forame intervertebral, né? Os filamentos se coalescem e formam a raiz nervosa. O espaço epidural a gente já falou. Ela é pouco extensível, né? Ela serve basicamente para dar sustentação e servir como barreira. Tá? Se a gente for levar em consideração essa imagem, né, e o que realmente se observa, a dura mater, ela se estende, tá? Ela se estende no revestimento até o forame de conjugação. Tá? Quando chega no forame que a raiz nervosa vai sair, aí ela para de acompanhar o nervo e nós temos a formação da bainha, bainha não, desculpa, do epineuro, né, que reveste o nervo aí até a sua inserção, seu destino. Então, ela insere-se caudalmente, formando um fundo de saco no ligamento coxígeo. Então, lá no fundo, nós temos uma espécie de fundo de saco, né? Uma estrutura fechada que serve justamente como reservatório. Tá? Envolve o nervo espinhal até sua eminência no forame intervertebral, como a gente já tinha discutido. A pia mater, que é a mais interna, ela é avascular, tá? Firmemente aderida à porção interna da dura mater. Aqui está errado, tá, pessoal? Não é intermediária. Ela é a mais interna. Desculpa, está errado aqui no caso. Aqui era para ser aracnoide e a próxima é que é para ser a pia mater, tá? Então, desconsiderem. Nesse slide aqui é aracnoide, tá? Intermediária é vascular, tá? Ela está aderida aí à porção interna
da dura mater e forma o que nós chamamos de trabéculas aracnoides. Então, nós temos várias estruturas em forma de teia que saem da região da aracnoide e se aderem na camada de pia mater, tá? Isso tudo, tá aqui o nome que eu não tinha lembrado naquela hora, ajuda aí no processo de formação da chamada cisterna lombar, tá? Que é uma região que serve basicamente de reservatório aí, de acúmulo para o líquido cefalorraquidiano, e que é utilizada para aplicação de anestesias. Aqui a pia mater, o correto, não estava mostrando. Nós temos aí a camada meningia mais flexível, né? Tá aderida ao tecido nervoso, a medula espinhal. E ela possui basicamente duas camadas. Uma camada mais externa, que é chamada camada epipial, que é responsável, em parte, por produção de LCS. E nós temos a pia íntima, né, que é por onde estão parte dos vasos aí, e que está realmente aderido à medula. Tá? Então, ela é fixada à dura mater aracnoide por meio dos ligamentos denticulados. A gente viu lá nos primeiros slides. Por isso, esqueci de falar, por isso que a aracnoide, né, é chamada de aracnoide, porque essas projeções que ela faz em direção à pia mater parece a estrutura de teias de aranha. Então, como a gente começou a discutir anteriormente, essas regiões aí de tecido de massa cinzenta e massa branca, eles possuem aí algumas subdivisões, algumas regiões específicas que vão executar funções aí ao longo de todo o trato para fazer essa integração entre as funções do sistema nervoso central e a periferia. Tá? Então, com base em estudos microscópicos, a gente observa que existe uma certa complexidade organizacional e funcional dentro do sistema aí da medula espinhal, né? E isso fica claro quando a gente observa que a presença de núcleos, a presença das lâminas de Rexed, né, que a gente vai já discutir, presença de tratos, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, tudo isso aqui contribui para essa complexidade microscópica. Tá? Lembrando que essa complexidade microscópica ela vai ser importante justamente para fazer a integração entre o que a gente está vendo aqui nessa imagem à direita de vocês. Tá? Então, a medula responsável por pegar essas informações sensoriais e jogar para o sistema nervoso central. Então, ela pega informações táteis, visuais, químicas, auditivas, de temperatura, informação de dor, de propriocepção, todas essas informações e lança para o sistema nervoso central em forma de aferência, né? E aí os centros superiores, né, mesencéfalo, os córtex, né, as regiões responsáveis aí por planejamento motor, região de ponte, etc., vão fazer o processamento para que aí sim eles consigam tomar as melhores decisões dentro do planejamento de movimento. Tá? E vai ser também a via responsável por mandar as informações motoras de volta, né? Então, as informações efetoras, comportamento, né? Sistemas motores, sistema somático visceromotor, né? Principalmente aí o sistema nervoso autônomo. Então, tudo isso aqui é integrado, né? De forma mais coesa por ação da medula espinhal. Então, com relação aos núcleos de substância cinzenta, a gente tem algumas regiões em específico, né, que devem ser aí rememoradas, que é o que está representado nessa imagem à direita de vocês. Então, nós temos a substância gelatinosa, essa aí que todo mundo já deve ter pago o elétron, né, e ouviu falar em teoria da comporta da dor, né, teoria de Melzack-Wall. Então, essa substância aí ela é importantíssima dentro do sistema de processamento de informação dolorosa, né? Na verdade, de informação sensitiva, nociceptiva, mas está muito associada à questão de informação de dor, de tato. Então, é uma região localizada aí na região do corno posterior,
toda a extensão da medula, né, possui essa região de substância gelatinosa, e ela é assim chamada porque quando corada, observada no microscópio, é uma região que pega menos corante, né, então ela fica parecendo assim uma gelatina meio translúcida, por isso esse nome. Ela é tão importante que aí o Hexa, depois também, acho que em 1958, que a gente vai ver a seguir, ele nos estudos dele, citoarquitetônicos, ele observou essa região, salvo engano, é a lâmina de número 3, né? Também substância gelatinosa. Nós temos o núcleo próprio. Esse núcleo próprio aí, ele está localizado também na região anterior, né? Ligeiramente à frente da substância gelatinosa, e também está presente em toda a extensão da medula espinhal. O núcleo próprio, pessoal, ele está associado principalmente à questão de integração intersegmentar medular, tá? Ou seja, ele traz informações, por exemplo, do segmento, você vai fazer um movimento com o deltoide. Então, essas informações do movimento do deltoide, elas são passadas para os segmentos inferiores, né? Para C5. Ele manda, por exemplo, informações lá para T2 que pega essa região mais interna do braço, para que ele se adapte, para que o músculo relaxe, por exemplo, para que eu consiga fazer a abdução de forma adequada. Então, ele vai fazer essa integração entre diferentes segmentos medulares. Tá? O núcleo dorsal, também chamado de coluna de Clark, ele está localizado medialmente, né, no corno posterior, e ele está presente apenas da região de C8 até a região de L2. Tá? Essa coluna de Clark, que a gente vai ver mais na frente, ele está mais associado também às questões sensitivas. E nós temos o núcleo intermédio lateral, que está presente apenas de T1 até L2, L3. Esse núcleo intermédio lateral está mais associado à inervação do sistema nervoso simpático. Então, a somatotopia, que a gente tinha falado anteriormente, né? Então, observe que tanto na região cervical quanto na região lombar, os segmentos, os cornos posteriores, né? Eles são mais desenvolvidos, justamente porque são neurônios que vão levar a inervação e a movimentação para regiões importantes para a motricidade humana, como são os membros inferiores e os membros superiores, tá? Então, isso é a somatotopia. Além daquelas regiões específicas de núcleos, né, e a gente vai ver que boa parte daqueles núcleos eles estão inseridos dentro dessa terminologia das lâminas de Hexed, nós temos 10 lâminas, né, que foram aí identificadas originalmente pelo cientista Hexed, aí, né, o nome dele nas lâminas, e dividiu aí, dependendo das características citoarquitetônicas, 10 lâminas distintas aí na região da substância cinzenta medular. Tá? Então, se a gente for fazer aqui, passar um filtro em cima dessas informações, a gente vai observar que as lâminas de 1 a 4, elas são basicamente regiões esteroceptivas, né? Sendo que a lâmina 3, em forma de ferradura, como vocês estão vendo, é aquela região lá chamada de substância gelatinosa. As lâminas de 5 e 6, né, são basicamente de fibras proprioceptivas. A lâmina 7, ela é composta basicamente por corpos neuronais de interneurônios, que vão fazer a integração aí entre regiões intersegmentares. A região de lâmina 8, ela é formada basicamente por fibras vestíbulo-espinhais e retículo-espinhais, né? Então, são fibras são corpos neuronais que estão associados a regiões basicamente para controle postural, como a gente vai ver mais na frente. Tá? A lâmina de número 9, a gente tem basicamente fibras motoras, tá? Nessas duas regiões. E na lâmina 10, né, observe que é uma região mais medial, está associada mais a fibras sensitivas. Tá? Então, cada região dessa aí ela vai ter funções específicas. Né? Então, nós temos uma hierarquia, uma organização geral dentro dessa estrutura mais simples da medula espinhal.
Aqui nós temos apenas uma imagem que está fazendo a correlação entre as lâminas de Hexad e os núcleos que nós citamos anteriormente de substância cinzenta. Então, observem que as lâminas e os núcleos, eles, na verdade, eles vão coincidindo, né, nas suas regiões. Então, a substância gelatinosa, como a gente tinha falado, ó, corresponde à lâmina 3, né, de Hexad. O núcleo próprio corresponde aí a mais ou menos à lâmina 4, parte da lâmina 5. Então, tudo isso aí que a gente está falando, ó, a gente tem aqui nessa tabelinha, onde traz as lâminas, né, o corno a que pertence e o núcleo que tem naquela região. Então, a lâmina 1, ela corresponde ao núcleo póstero-marginal. A lâmina 2, na verdade é 3 aqui, né, 2, 3, substância gelatinosa. As lâminas 3, 4, núcleo próprio. O colo do corno dorsal corresponde à lâmina 5. A base do corno dorsal, a lâmina 6. O núcleo de Clark, né, o núcleo intermédio lateral, corresponde aí ao 7. O núcleo comissural corresponde à lâmina de número 8, e é justamente onde nós temos aquela região de transição de fibras, que a gente discutiu anteriormente. Os núcleos motores lateral e medial aí correspondem à lâmina 9, e a lâmina 10 aí, substância cinzenta que circunda o canal central, que é uma região de transição também e de passagem de interneurônios. Tá? Então, observem que, na verdade, são nomenclaturas diferentes para basicamente a mesma coisa. Então, além daquela organização geral que nós observamos ali da substância cinzenta, a medula, ela também possui uma organização específica aí em regiões e em estruturas, também para a substância branca, né? Essa substância branca está organizada basicamente em tratos e fibras. Ora, se a medula ela é um segmento de interconexão entre as estruturas periféricas para levar as informações para a estrutura central superior, no caso, o cérebro, tá? Então, nós nada mais temos na medula do que diversos fios, né, diversos dutos, diversos condutos para trazer essas informações para baixo e de levar essas informações para cima em forma de aferência e trazer em forma de eferência, tá? Então, dentro disso, dessa organização, nós temos aí a imagem representando, tá? E nós temos estruturas que vão fazer o tráfego dessa informação de forma ascendente, ou seja, vai levar da periferia para o centro. E aí nós temos desses estruturas ascendentes os fascículos grácil e cuneiforme, que a gente já discutiu lá no início da aula. Nós temos ainda os tratos espinocerebelares, né, anterior e posterior, e o sistema anterolateral, né, que é formado aí pelo trato espinotalâmico e trato espino-reticular. Nós temos ainda segmentos descendentes, esses segmentos descendentes aí que vão trazer informação na forma de eferência. Nós temos o sistema lateral, o trato córtico-espinhal, né, lateral, e o trato rubro-espinhal. E no sistema anteromedial ou ventromedial, nós temos o trato vestíbulo-espinhal, o teto espinhal, retículo espinhal e o córtex espinal anterior. Tá? Então, todos esses aí fazem parte dessas informações, para trazer essas informações descendentes. O que cada um faz, a gente vai já discutir. Tá? E nós temos também o sistema próprio espinal, né? Ou sistema próprio da medula espinhal. Né? Aí nós temos o fascículo próprio, que está associado basicamente a reflexos intersegmentais, que é aquilo que a gente já havia discutido, e o trato posterolateral, que vai estar associado a reflexos dos nossos sectores. Então, reflexo de retirada, tá? Um local pontiagudo ou uma região quente, né? Que você pega uma panela quente e retira rápido. Então, essa região aí é a responsável por esse tipo de resposta. Nessa imagenzinha, vocês podem olhar com calma depois para fazer a identificação aí das regiões e da localização das estruturas. Então, observem aí, ó, nós temos os fascículos descendentes e os fascículos ascendentes.
Os ascendentes nós temos... Voltou. Nós temos aí o grácil, cuneiforme, espino cerebelar posterior, tá? Espino cerebelar anterior, fascículo espinotalâmico lateral e o fascículo espinotalâmico anterior. Então, todos esses são formados por estruturas que realizam a aferência, né? Levam informação do sistema nervoso periférico para o centro. E nós temos os descendentes que vão fazer a eferência, ou seja, vão trazer informações lá do centro para a periferia. Então, nós temos o córtico espinhal lateral, rubro espinhal, retículo espinhal, fascículo vestíbulo espinhal, o retículo espinhal protuberencial e o teto espinhal, né? E o córtex espinhal anterior, né? Tinha esquecido de falar. Tá? Então, basicamente, essas estruturas aí. Tá? Lembrando que o que tem de um lado tem também do outro. Tá? Essa divisão que tem aí só de um lado e só do outro está aí para ficar de forma mais didática, mais simples de entender. Mas o que tem do lado esquerdo tem do lado direito. Né? Tem um daqueles princípios básicos que a gente discutiu na primeira aula, que é o princípio de simetria. Então, o sistema espino-espinal, o sistema próprio espinal, como a gente tinha falado já um pouco dele, ele é responsável basicamente por fazer integração intersegmentar. Tá? Então, ele leva informações de um segmento medular para outro. Ele é, inclusive, uma das estruturas que tem sido bastante estudada nos princípios básicos de reparo neural para lesão medular, né, seja ela completa ou incompleta. Então, esse sistema ele tem sido bastante estudado por ser um dos indícios de iniciador de processo de reparação neuronal ou de plasticidade neuronal. Tá? Então, a gente tem aqui neurônios que se originam basicamente na borda da substância cinzenta da medula espinhal, né, são interneurônios. Eles se bifurcam tanto inferiormente quanto superiormente. Então, ele saiu e ele faz uma emissão tanto para cima quanto para baixo. Ou seja, ele vai mandar informação para os dois sentidos sempre. Tá? Então, ele está presente em todos os níveis medulares. Como a gente pode observar aí na imagem, né, em diferentes segmentos, a gente observa esses interneurônios fazendo a conexão. Observe o corpo neuronal e a emissão superior e emissão inferior aí acontecendo, tá? Então, por exemplo, quando você faz um teste de reflexo patelar num paciente seu, né, que você faz a percussão, no momento em que você faz a percussão e que a resposta é para gerar a contração do quadríceps para fazer a extensão do joelho, esses neurônios, né, sistema próprio espinal, ele manda a informação para os segmentos tanto acima quanto abaixo e informa. As demais musculaturas ou a musculatura contralateral ela tem que relaxar para que esse movimento aconteça. Tá? Então, eles participam da integração desses reflexos medulares também. Nós temos a região ou complexo da coluna dorsal. Né? Esse complexo de coluna dorsal aí são, em sua grande maioria, vias sensitivas, como a gente já havia discutido, e, em sua grande maioria, vias mielinizadas e grossas. Né? Vocês lembram da fisiologia, que a depender desse tipo aí, se é mielinizado e da espessura da fibra, a velocidade de condução ela vai ser maior ou vai ser menor. Tá? Mas aqui não impede também de a gente ter também fibras finas amielinizadas. Né? E nós temos, tanto é que a região aí da substância gelatinosa ela recebe algumas fibras do tipo C, né? São fibras amielinizadas finas. Identificação de objetos sem usar a visão. Né? Então, se você fecha os olhos, pega um objeto e faz a palpação desse objeto e consegue identificar, parte desse mérito aí é desse sistema aí das colunas dorsais. A questão também de propriocepção e de percepção, de movimentação, né? Ou seja, se eu levanto o braço com o olho fechado e coloco o meu braço aqui em abdução a 150 graus, por exemplo, de abdução, eu sei disso também graças a essas vias
das colunas dorsais. O trato espinotalâmico, né, aí um trato muito importante, principalmente com relação a questões de dor e de percepção tátil, né? Então, ele está associado aí à percepção somatosensorial. Faz parte do sistema anterolateral. Observem que esses neurônios, né, que chegam aqui através do trato espinotalâmico, eles fazem uma decussação ainda na medula, tá? Então, qualquer tipo de lesão nesse trato vai gerar alteração do lado contralateral, né? Então, se você teve uma lesão parcial da medula do lado esquerdo, da medula, tá? Desculpa. Do lado esquerdo da medula, e que pegou esse trato espinotalâmico, a sua alteração de sensibilidade vai ser do lado contralateral, justamente por conta dessa decursação que acontece lá na região de comissura branca, tá? Então, nós temos aqui uma relevância clínica, né, para teste de avaliação de percepção grosseira. Então, todos aqueles nossos testes de percepção de dor, de temperatura, de tato, são testes que servem basicamente para ver a perviedade, né, a integralidade dessa via do trato espinotalâmico. O trato espinocerebelar desconecta a medula ao cerebelo. Tá? E aqui, o espinocerebelar, como a gente vai ver quando a gente vai falando de cerebelo, ele vai ser importante principalmente do ponto de vista de contemplação e de realização da questão da propriocepção inconsciente, né? Então, de você manter o equilíbrio, por exemplo, de forma inconsciente. Eu não tenho que ficar lembrando que meu abdômen tem que contrair, e minha musculatura postural tem que estar contraída para ficar ereto, né? Isso acontece de forma espontânea, justamente por conta dessas estruturas. Então, que a gente não observa, por exemplo, numa criança com alguns tipos de paralisia cerebral em que elas possuem contrações involuntárias do tronco ou perda total do tônus do tronco e não conseguem se manter eretos e manter a postura, tá? Então, a gente tem alteração aí dessas vias. Então, eles conectam a medula ao cerebelo, dão informação de toque, né, pressão e propriocepção, e aí nós temos o espino cerebelar anterior e o espino cerebelar posterior, né? São dois tratos aí. Um é responsável pela propriocepção inconsciente e o outro é responsável pela propriocepção consciente, respectivamente. Aí só mostrando mais uma vez os dois tratos, tá? Espino cerebelar dorsal, espino cerebelar anterior. Observem que os dois também, ó, eles fazem a decussação, tá? Ainda também em nível medular. O trato córtico-espinhal lateral, ou chamado de trato piramidal, ele é um sistema de fibras descendentes que vem da região do córtex motor. Elas fazem a decussação lá onde há a decussação das pirâmides, que a gente vai discutir na próxima aula, né? Eles decussam no bulbo, ou seja, as fibras do lado direito passam para o lado esquerdo e as do lado esquerdo passam para o lado direito, tá? Isso aí vai repercutir em que uma lesão no córtex do lado direito vai trazer sequelas no lado esquerdo e vice-versa, tá? A do lado esquerdo vai levar à alteração do lado direito. Então, esse córtex, o trato córtico-espinhal, ele é responsável basicamente pelo controle motor voluntário, né? E aí, aqui no caso do trato córtico-espinhal, a gente tem uma atenção especial aí para a região de dedos e mãos, né? Como é uma região de motricidade fina, a quantidade de fibras e o comando, a região responsável, ela é muito maior. Tanto que tem aquela representaçãozinha, que dá para ver aqui nessa imagem, não voltei, do homúnculo sensitivo, né? Se a gente fosse pegar o corpo humano, fatiá-lo e colocá-lo representando de acordo com regiões do córtex, né, de inervação, a mão e os órgãos de sentido, como olhos, boca, língua, teriam uma proporção muito maior. Só um minutinho, pessoal.
Desculpa, pessoal, que tem quem tem menino pequeno em casa, aí tem que ficar atento. Voltando aqui, ok? Então, motricidade voluntária. Pronto, beleza. Pronto, e aqui a gente tem uma tabela, né, que faz aí um resumo dessas estruturas, né, de todos esses núcleos e tratos, a origem, a terminação, a localização e a função que eles realizam, né? Então, eu vou pegar aqui os que a gente não discutiu, que é a partir aqui do rubro espinhal. Então, o rubro espinhal aí, ó, ele está lá no funículo lateral, tá? Ele sai do mesencéfalo e vem para a medula. Então, ele é um trato eferente, né? Ele está associado principalmente aí, ó, ao controle voluntário dos braços, tá? O retículo espinhal sai da formação reticular do bulbo e vem para a medula espinhal. Ele está mais associado ao controle dos músculos e reflexos posturais. O vestíbulo espinhal, equilíbrio e manutenção da postura ereta, tá? O teto espinhal, o movimento da cabeça e membros inferiores, e o espino espinal, né, que é o que a gente tinha falado já, o que é o próprio espinhal, integração medular, tá? Então a gente tem aqui os principais tratos, os principais núcleos que fazem integração aí medular para a realização das atividades em geral. Então, como a gente tinha falado, o desenvolvimento medular ele não acompanha a mesma proporção em que há o desenvolvimento de crescimento do indivíduo, né? Então, a medula do indivíduo adulto ela acaba sendo menor do que aquela correspondente do que aquele correspondente ao tamanho da coluna em si. Justamente por isso, o segmento de raiz ele não corresponde ao segmento medular, tá? Então, se a gente for levar em consideração aí, ó, com 4 meses, né, intrauterino, a medula ela tem o mesmo tamanho da coluna. 7 meses intrauterino, ela já é ligeiramente menor. No RN, a gente já tem um segmento de diferença. Então, para a gente conseguir determinar adequadamente, aí a gente precisa isso para fazer estratificação clínica, né? De um paciente que teve uma lesão medular, saber qual foi o nível medular daquela lesão. Então, do segmento C2 até o segmento T10, a gente soma 2 ao número do processo espinhoso da vértebra, né? Lá que aconteceu a lesão. Então, se foi lá na vértebra T7, o nível medular da lesão foi, na verdade, T9, tá? T11 e T12, né? De T11 a T12, a gente vai ter todos os segmentos medulares lombares, olha só, tá? Então, se a lesão aconteceu nessa região, a gente vai ter aí graves consequências, né? Em L1, né, todos os níveis medulares sacrais. E abaixo de L2, ó, somente fibras nervosas, a cauda-equina, né? Que aí, geralmente, são segmentos mais atingidos, por exemplo, por hérnia de disco e etc. E aí as consequências, elas acabam por ser um pouco mais brandas. Beleza? Dúvidas, pessoal? Vamos lá.